Foi aqui no local em que se ergue nessa sede municipal. Era a tribo dos índios maracás, guerreiro valente sem igual, teimosos na luta, seguro no golpe. Era aqui aldeamento principal, terra de Nossa Senhora das Graças, doada por Maria da Paixão. Teu nome guardaremos na lembrança, mulher de grande coração. Ontem simples capela, hoje linda matriz, casa de Deus e da nossa devoção. Maracás, Maracás, assim teu nome nasceu, origem de uma tribo indígena, este nome bem que mereceu. Teus heróis maracás serão lembrados por teus filhos eternamente. Lutaram para conquistar esta terra, que é o orgulho da tua gente. Te amamos, Maracás, nossa terra querida, nós queremos te ver para frente. Com muitos metros de altitude, teu horizonte apresenta lindas cores. Como é lindo contemplar o pôr do sol, com seus raios cheios de fulgores. Teus campos verdejantes, clima frio e saudável. Salve, salve Maracás, terra das flores. Maracás, Maracás, assim teu nome nasceu, origem de uma tribo indígena, este nome bem que mereceu. És famosa em pecuária e agricultura, teu café é a nossa fonte de riqueza. A mamona e também a mandioca, aumentando a tua grandeza. As águas cristalinas do rio Jiquiriçá, completando a tua beleza. Com o esforço de todos os teus filhos, teu progresso aumentando dia a dia. O coração do maracaense está transbordando de alegria. Com a ajuda de Deus e dos homens também, tu serás o orgulho da Bahia. Maracás, Maracás, assim teu nome nasceu, origem de uma tribo indígena, este nome bem que mereceu. Maracás, Maracás, assim teu nome nasceu, origem de uma tribo indígena, este nome bem que mereceu. Olá, sou Mercúcia, professora de História aqui do Colégio Normal, e nesse momento estamos fazendo um recorte da história de Maracás. Os fatos destacados aqui dos grupos étnicos, dos índios, dos negros e também dos europeus, foi um trabalho de pesquisa de dissertação de mestrado da professora Ivana Carolina, onde nós vamos abordar alguns pontos dessas relações étnicas entre índios, negros e europeus. Quem nunca ouviu falar sobre o sertão de Maracás? Todos conhecem o sertão de Maracás. Uma região muito vasta, onde Maracás é o centro, um vasto território que vai desde o Rio Paraguaçu, o Rio de Contas, Chapada Diamantina e o Rio de Una. Esse vasto território hoje é quase praticamente todo o Vale do Jiquiriçá. E de acordo com a memória local aqui do município, nós podemos perceber que há relatos, de moradores locais que as tribos de Maracás, as tribos indígenas, elas se situaram aqui mesmo, na zona urbana do município. E o hino municipal, ele descreve, de acordo com a memória oficial do município, de acordo com o hino, alguns versos que
comprovam que esses índios situaram aqui na zona urbana de Maracás, que diz assim: foi aqui no local em que se ergue nossa sede municipal, que é a tribo dos índios Maracás. Então aí é uma demonstração de que todos esses indígenas, né, eles situaram aqui na região urbana do município. Mas há relatos históricos que dizem que os índios, tanto os indígenas como também as batalhas que foram feitas contra eles foi nesse vasto território na qual eu citei. Outro fato importante é a estátua do índio que está aqui na Praça Municipal de Maracás, né? Essa estátua do índio, ela não tem referência nem registro para a gente identificar o índio. E como não tem registros nem referência, essa estátua ela acaba se transformando em um mito de que as tribos de Maracás habitavam aqui esse local. Para entendermos um pouco o povoamento, né, da origem do povo de Maracás, a gente tem que fazer uma relação entre os indígenas. É um grupo étnico de índios Quiriri, onde tem como subgrupo os índios Maracás, já se estabeleceram aqui nessa região. Naracá era utilizado por eles, e também o que trouxe eles mais próximo a essa região foi uma planta muito conhecida por nós. É uma planta que se chama jurema, que ela é muito comum aqui na região. Então esse fato dessa planta fez com que, supostamente, esses índios fossem os primeiros a habitar aqui o local. Em 1651, nós vamos ter aí a questão de que o governador da capitania da Bahia, ele começa, na verdade, a fazer combates e perseguições referente aos índios que habitavam aqui a região, por conta desses indígenas não mais atacarem as vilas do Recôncavo. E também era de interesse da capitania, né, do governador da capitania da Bahia, de fazer uma relação entre o sertão e o litoral. Aí foram financiadas entradas e bandeiras para que esses índios eles chegassem a serem perseguidos por essas entradas e bandeiras, e através disso a bandeira de caça aos índios, eles passaram a ter batalhas, né? Foram batalhas, lutas, combates, fazendo com que esses índios se dispersassem em toda a região. E aí passou a ser distribuído 6 Marias. Essas 6 Marias, muitas 6 Marias passaram a ser distribuídas, e Maracás se tornou uma dessas 6 Marias. E o interessante é que esses 6 meiros e esses ex-bandeirantes, eles passaram a formar a elite local aqui da região. E, além disso, essas 6 Marias também foram doadas, né? Foram doadas 4 léguas quadradas para um convento chamado de Convento do Carmo, onde eles receberam essas 4 léguas doadas em 1673. E tivemos também a doação de Maria da Paixão, da Fazenda Água Fria, de mais 1 légua quadrada, né, para essa região, fazendo com que fosse construída várias habitações, formando assim o povoamento de Maracás, onde Maracás ela passa a ser emancipada no ano de 1855, e nós podemos observar que a partir daí Maracás ela passa a ser desmembrada da região de Mucugê. E hoje nós vamos observar que a região de Maracás, na época, ficou integrada de municípios que são bem conhecidos por nós, como Jequié, Milagres, Lajedo do Tabocal, Itiruçu, Manuel Vitorino, Jaguaquara e também Contendas do Sincorá. Estamos aqui no vale, né, na nascente do Jiquiriçá, onde vocês podem observar a nascente do Jiquiriçá está ali, e foi construída uma fonte pública logo aqui, onde essa fonte pública serviu para os moradores daqui da região pegarem água, né? Porque nesse momento, nessa época, nós não tínhamos aqui o sistema de água encanada. Então as famílias, elas tinham a questão de pegarem água aqui na fonte pública. O interessante é que depois que essa fonte pública ela foi construída, e com essa nascente aqui, nós vamos ter aí o desenvolvimento aqui nas proximidades, né, dessas ruas próximas à nascente, onde nós vamos ter ao norte da nascente os moradores mais ao centro da cidade,
E a oeste da nascente nós vamos ter os moradores aqui próximo do bairro do Cuscuz. O Cuscuz surgiu como um espaço para a exclusão das populações negras da cidade. Eles foram impedidos de frequentar os espaços considerados privilegiados pela elite branca, e a sua história ela foi marcada por uma espécie de segregação, pelo teor do preconceito racial, principalmente pela formação do bairro do Cuscuz, pela moradia exclusiva só de negros. Esse espaço ele surgiu para impedir uma mistura étnica, separando os negros dos brancos e também os ricos dos pobres. Tem uma curiosidade bem interessante que eu queria destacar aqui, é que em 2015 foi divulgado pelo padre Washington um livro de registro de batismo específico para filhos de escravos que foram beneficiados pela lei do ventre livre. Um pouco mais assim de 200. E nas últimas décadas do século XIX havia negros escravos em Maracás. O nome Rua do Cuscuz é uma referência ao fato de os africanos, moradores daquela região da cidade, fazerem cuscuz de milho e também venderem aos brancos. Em virtude de a maioria da sua população ser negra, os moradores das regiões centralizadas da cidade encaravam com desprezo os oriundos que vinham dessa rua. Havia, inclusive, expressões pejorativas como conversadora como a negra do cuscuz, o confuseiro do cuscuz, que sobreviveram por longo tempo na cidade. O preconceito ele não se dirigia a uma rua especificamente, mas um conjunto de ruas na parte leste da cidade. Eles chamam da Rua do Cuscuz essa rua aqui, que vocês estão visualizando, que é a Rua 13 de Maio. Aqui nessa Rua 13 de Maio nós temos o clube, que é o Clube 13 de Maio, mais popularmente conhecido como Clube do Cuscuz. Ele foi inaugurado em 1971 e o prédio ele abrigava o clube, onde foi construído oficialmente pela prefeitura, mas teve mão de obra voluntária da comunidade do Cuscuz. O anseio dos moradores para a construção de um clube revela muita coisa sobre essa comunidade. A primeira é que se tratava assim e ainda se trata de um povo muito festivo. E a segunda é que essa necessidade surgiu em virtude de aquele povo não ter acesso ao Clube Tupi, que era frequentado pela elite maracaense de maioria branca. Então, muito antes da construção do clube, já havia as festas populares organizadas e também promovidas e financiadas aqui pelos moradores, como Carnaval, Micareta, São João, Enterro no Ano Velho, entre outras. E essas festas, elas eram feitas ora em casas específicas, como exemplo aí a gente tem aí o São João, ora também na rua, como se tratando assim do carnaval, ou celebrações típicas das ruas e largos, como cortejos ou similares. Ainda hoje há pelo menos um movimento bem diferente, organizado pelos moradores do Cuscuz, em épocas de festas juninas, que é a famosa quadrilha do Cuscuz, onde as pessoas enfeitam as ruas, a visitação de casas, a caracterização dos moradores, a própria quadrilha em si. Então, é um movimento bem festivo que aqui a Rua 13 de Maio faz até os dias de hoje. Essa rivalidade entre brancos e negros foi por muitos anos carregada de juízes de valor. Então, por muitos anos, a cidade ela foi dividida. Então, tudo que se aproximava da cultura ocidental e branca aqui do município de Maracás era bom. E tudo que se distanciava disso era ruim. Então, começou a ter rótulos recebidos diante dessa situação. E também é natural que alguns moradores eles começassem a negar suas origens, recusar também as suas práticas ligadas a seus ancestrais e até mesmo desistir aos poucos do ideal de bairro e também de clube que se unia para evitar uma identificação com a história carregada de discriminação. Então, embora a quantidade atual de moradores negros na região, conhecida como Cuscuz, ainda seja grande, não há mais a divisão explícita do espaço como havia antes. Há ainda uma parcela de moradores pobres, que foi reflexo da divisão de classes do começo do bairro, mas há também moradores de classe média, ricos, além dos descendentes de ex-escravizados e também de moradores de diversas regiões étnicas. Outro grupo étnico que contribuiu para a formação do povo de Maracás também foram os europeus. Primeiro aqui chegaram os portugueses, já no século XVII. Depois vieram os italianos, nas últimas décadas do século XIX até o século XX. E, por fim, a chegada dos alemães por conta do período da Segunda Guerra Mundial, onde o grupo de alemães também chegaram aqui em Maracás. Organizou tantos desfiles,
tantas coisas que ele viveu. Maracás para ele era a sua terra amada, sua paixão, sua cultura, sua identidade. Pois é, meu pai, em sua homenagem, agora eu vou recitar seu cordel. Centenária cidade baiana, de nome e tradição, localizada no sudoeste, em elevada posição, Maracás, terra querida, centrada no meu coração. No cume da Serra Geral, na nascente do Jiquiriçá, de procedência indígena, da brava tribo Maracás, razão da origem do nome com quem vieram lhe batizar. Vermelhos, brancos e negros formaram sua gente ordeira, de personalidade forte, raça pacata e cordeira, pequena parcela escola desta nação brasileira. Desmatada de Santa Isabel, do atual Mucugê, da Chapada Diamantina, longe daqui como que sua extensão colossal, só quem conhece que crê. Neste vasto território de Caatinga e Cerrado, destaca também os Gerais, com o mínimo de solo árido. Aqui predomina a fartura com um prodigioso fado. Porto Alegre e Capivaras, Pé de Serra e Caldeirão, povoados que se destaca ao lado do Gavião, firmando sua cultura com harmoniosa fusão. Seus recantos aprazíveis precisam ser conhecidos, altos montes, fundos vales, lindos campos floridos, conciliando a paisagem, dando-lhe um tom colorido. Contas, Palma, Jacaré, Jequiezinho, Caldeirão, são estes os rios e regatos que banham este torrão, límpidas, verdejantes, sagradas, que fertilizam esse chão. Lagos e fontes cristalinas, riachos sempre a cantar, trilhas abertas nas matas, convite para o belo espreitar, lindos horteiros verdejantes para andarilha apreciar, sua exuberante flora, regalo do Criador, com muita madeira de lei, uma dádiva do Senhor, associa ao solo, ao clima, um Eldorado, um primor. Sucupira, cedro, embuia, amargoso, violeta e pê, o famoso jacarandá, espécie boa para valer, extinta em outras regiões, mas aqui ainda se vê. Sua fauna abundante é coisa de se invejar, paca, tatu, capivaras, coelho, rabudo e preá, veado, onça e raposa, queixada, gato e guará. Seus antepassados aguerridos, belos feitos no legado, de lutas, vitórias heróicas, com o suor conquistaram, nas frequentes investidas que contra nós desfecharam. Dizem que a família Cauaçu não conseguia se conformar com a perda do território que veio para o lado de cá, organizando insurreições para o patrimônio resgatar. O nosso chefe político reagia com decisão quando recebia ameaça de uma possível invasão. Convocava a classe jovem para ficar de prontidão. Na entrada da cidade, no solto de um casarão, ali ficavam os jovens com suas armas na mão, esperando os invasores para uma digna recepção. Temendo uma tragédia, muita gente se prevenia, mandava menores para fora naqueles dias de agonia. As escolas não funcionavam e à noite ninguém saía. Depois de longa espera de suspense e prontidão, voltava-se à vida normal, sem nenhuma confusão. Rateava-se os gastos entre toda a população. Matos como os Cauaçu também se diziam lesados, mas nunca apareceram para os acertos combinados. O voo e o estou esperando ficava somente em recados. Esta e outras tradições precisam resgatar. A nossa rica cultura temos que reavivar. Se desprezarmos o que é nosso, quem irá valorizar? Esta singela homenagem que presto a este torrão no seu aniversário da sua emancipação. Tu és terrinha querida, minha água, meu sal e meu pão. Esta é a homenagem do Colégio Normal Municipal de Maracás, parabenizando Maracás pelos seus 166 anos de emancipação política, uma homenagem do colégio, uma homenagem de Clóvis Pereira da Fonseca. Se estivesse vivo, faria esta homenagem com certeza, porque ele amava Maracás demais. E parabéns, Maracás, pelos seus 166 anos de emancipação política. Saúde, paz e vitória para nós.